Graças a Paz, vamos aí a um pequeno estudo de Provérbios 6, 6 a 8. Bem, a natureza criada por Deus é um testemunho constante de seu poder, de sua glória e majestade. A Bíblia frequentemente usa exemplos do reino animal e dos insetos para instruir a humanidade como o boi e o jumento, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3, que contrastam com a falta de entendimento do povo de Israel. A formiga, em particular, oferece valiosas lições, especialmente para aqueles que lutam contra a preguiça, a ociosidade ou o descuido, uma condição que, em diferentes graus, todos enfrentamos. O sucesso da formiga no reino natural. A formiga é um dos insetos sociais mais bem-sucedidos do planeta. Com mais de 11 mil espécies e colônias que variam de alguns indivíduos a mais de 20 milhões. Estima-se que existam cerca de 1 quatrilhão de formigas no mundo. Sua biomassa em ecossistema, como as florestas tropicais da Amazônia, supera de muitos outros grupos de animais. E esse sucesso numérico e organizacional nos convida a examinar seus hábitos. Este pequeno estudo busca extrair os ensinamentos práticos da vida das formigas, aplicando-as para um crescimento cristão mais eficaz de uma igreja, uma congregação, uma comunidade mais atuante na obra de Cristo. O próprio Senhor nos convida a observar e aprender com ela. Bem, vamos à leitura. Provérbios 6, 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O livro de Provérbios é uma coleção de ensinamentos sapienciais que visam orientar as pessoas a viverem de acordo com a sabedoria divina. O capítulo 6 trata de advertências contra a irresponsabilidade, a preguiça e os perigos das más companhias. Nos versículos 6 a 8, o foco é a exortação ao trabalho diligente, usando a formiga como exemplo. Versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Vai ter com a formiga. O texto convida o leitor a observar a natureza, especificamente a formiga, um inseto pequeno, mas extremamente organizado e trabalhador. A formiga, ela é apresentada como modelo de comportamento. Ó preguiçoso. A exortação é dirigida ao preguiçoso, alguém que negligencia suas responsabilidades e não se esforça para garantir sustento e o bem ou bem-estar. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A observação da formiga deve levar à reflexão e à mudança de comportamento. A sabedoria aqui ela está ligada à prática de ações diligentes e responsáveis. Este texto nos ensina sobre a diligência e o planejamento da formiga, características que podemos aplicar à nossa vida enquanto chamados cristãos e ao funcionamento da igreja, da congregação. Isso nos desafia a sermos diligentes em todos os nossos chamados, todas as nossas responsabilidades, não por obrigação, mas por amor a Deus e ao próximo. Versículo 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Bom, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, a formiga ela age por instinto e iniciativa própria, sem necessidade de supervisão ou coerção. Isso contrasta com o preguiçoso,
que muitas vezes precisa ser pressionado para agir. A diligência deve ser uma qualidade intrínseca, não dependente de ordens ou de controle externo. Versículo 8 diz assim: no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. No verão prepara o seu pão. Bem, a formiga trabalha durante o verão, período de abundância, para se preparar para os tempos de escassez. Isso demonstra previdência e planejamento. Na cega, ajunta o seu mantimento. A cega refere-se aí ao período da colheita, quando há alimentos disponíveis. A formiga aproveita esse tempo para armazenar recursos. Isso nos ensina aí a importância de planejar, a importância de nos organizarmos em todas as áreas da vida. E isso inclui, quando se fala todas, são todas mesmo, e isso está incluído a minha e a tua vida espiritual. O texto ensina a importância de ser proativo e preparado, trabalhando no presente para garantir o futuro. Bom, existem alguns princípios aí adicionais observados aí no comportamento desses pequenos insetos, as formigas, e aplicáveis à vida da igreja. Além dos ensinamentos diretos de Provérbios 6, a gente pode observar outros aspectos do comportamento das formigas que ilustram aí princípios cristãos. Parceria, amor fraternal. Bem, as formigas trabalham juntas com aparente harmonia, sem conflitos internos. Essa cooperação nos lembra da importância do amor fraternal entre os que servem ao Messias. Hebreus 13:1 nos diz assim: permaneça o amor fraternal. 1 João diz assim, 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Elas se ajudam mutuamente, carregando fardos e resgatando umas às outras. Gálatas 6:2 nos diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Romanos 15:1, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Bem, harmonia e unidade. Cada formiga desempenha uma função específica na colônia, contribuindo para o bem comum. Essa organização demonstra o poder da unidade. Você pode ler em 1 Coríntios 12 até o 27. Assim como diferentes membros compõem um corpo, cada cristão tem um papel vital na igreja. A união fortalece a comunidade e a torna mais eficaz. Marcos 3:25 diz assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Você pode comparar também com Filipenses 1:27, 1 Coríntios 1:10 e Efésios 4:3. O trabalho das formigas visa o sustento da colônia e o bem-estar da rainha, que significa, da mesma forma, nossas ações devem glorificar a Deus em tudo o que fazemos. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode comparar com 1 Tessalonicenses 4:1 e Hebreus 13:16. Cada formiga contribui com o seu trabalho, sem necessidade de supervisão constante. Essa dedicação nos desafia a servir a Deus com nossos dons e talentos. Tiago 2:17-18 nos diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tens tu
Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A formiga pote de mel, por exemplo, demonstra a importância de abençoar a comunidade com os recursos que recebemos. Deus nos capacita para diferentes tipos de serviço. Você pode encontrar em 1 Coríntios 12, 27, 2 Pedro 3, 18. A disponibilidade, essa é a maior das nossas habilidades. Você pode ler aí o capítulo de Mateus 25. O trabalho contínuo e persistente, as formigas, elas trabalham incansavelmente, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Essa persistência nos encoraja a perseverar no serviço a Deus, mesmo diante de dificuldades. Gálatas 6, 9, você pode dar uma lida, eu vou ler Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. As formigas reconstroem seus ninhos mesmo após serem destruídos, demonstrando resiliência. Cada tipo de formiga tem uma função específica, contribuindo para o funcionamento da colônia. Da mesma forma, Deus nos chama para um propósito específico em sua obra. 1 Coríntios 15, 58 nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos agir com determinação, sem deixar que nada nos desvie do chamado divino. Agora vamos observar aí a sabedoria da formiga, né, que faz a preparação para o presente e o futuro. As formigas demonstram sabedoria em sua preparação, né? Ela prepara para o presente, né? Ela provém para o presente. Elas organizam seus ninhos com espaços para armazenar comida e abrigo, né? Demonstrando a importância da organização e do planejamento. Da mesma forma, a gente deve buscar uma vida equilibrada, buscando a Deus em primeiro lugar. Salmos 23, 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma tradução melhor que eu aprecio é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Bom, preparando aí para o futuro. As formigas armazenam provisões para o inverno, enquanto outros insetos, como os gafanhotos, por exemplo, negligenciam essa preparação e perecem. Essa atitude nos lembra da importância de nos prepararmos para não apenas para a vida terrena, mas também para a eternidade. Vamos dar uma lidinha em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa estar prontos para o encontro com Deus. Romanos 14, 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Você pode ler aí em João 3,18, e depois o versículo 36 também, e João 9, versículo 4, para fazer a comparação. Bom, um chamado para a ação, é isso que nós aprendemos com a formiga. A observação da formiga nos desafia a refletir sobre nossa própria vida em Cristo. Somos tão sábios quanto esses pequenos seres? Estamos nos preparando agora no presente para o futuro, buscando a salvação em Jesus? É isso que você está me ouvindo. Fui salvo, estou sendo salvo hoje, para ser salvo no futuro. Estamos nos nutrindo espiritualmente através da oração, da palavra. Meu Deus, quantos que se dizem servo de Deus e não apreciam a sua palavra.
e da comunhão? Estamos em harmonia. Eu não preciso concordar com a opinião de ninguém, mas estamos em harmonia com os outros membros da igreja? Estamos cumprindo o trabalho que Deus nos confiou? Ou a gente está jogando tudo nas costas dos outros? Estamos trabalhando com diligência, sabendo que o tempo é breve? Dá uma lidinha em Romanos 13, 11 a 14. Agora vamos linkar aí esse trabalho da natureza com outros textos bíblicos. Provérbios 3, 25. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Reforça aí a ideia de que a sabedoria e a diligência superam a falta de força física. Mateus 6, 26. Jesus fala sobre os pássaros que não semeiam nem colhem, mas são cuidados por Deus. Embora o foco seja diferente, ambos os textos usam a natureza para ensinar lições espirituais e práticas. Segundo Tessalonicenses 3:10, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo reforça a importância do trabalho e da responsabilidade pessoal. Para finalizar, Provérbios 6, 6 a 8, é um texto rico em ensinamentos práticos, usando a formiga como um exemplo vívido de diligência, de previdência e também autonomia. Ele nos desafia a abandonar a preguiça e adotar uma postura ativa e responsável em todas as áreas da vida. Ao observar a sabedoria presente na natureza, somos convidados a refletir sobre nossas próprias atitudes e a buscar uma vida de sabedoria e integridade. Amigão, minha amiguinha, a palavra santo é de uma raiz muito profunda que também tem a ver com integridade, caráter. Que possamos, como as formigas, trabalhar diligentemente, planejar com sabedoria e viver em unidade, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Que Deus abençoe você, sua família, e até um próximo vídeo.